Teu, Senhor, ó Senhor Jesus, e nada pode roubá-lo. Ó Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa noite. Senhor Jesus, nós podemos nos achegar a Ti, estar em Ti e contemplar e ver o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, Senhor, venha com Teu Espírito, venha com a Tua palavra, Senhor, trazer luz, ó, trazer o fogo do Espírito, Senhor, para poder nos iluminar, queimar toda a impureza, Senhor, nos ganhar mais para Ti, transformar todo o nosso ser. Senhor, nos toma para Ti essa noite, toma o nosso coração. Senhor, nós decidimos nesse horário, nós decidimos nessa noite, ó, viver no Espírito, estar no Espírito, ó, para Te desfrutar, ó, para Te tocar, ó, e para ver o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, fala conosco essa noite, libera o nosso espírito, Senhor, leva nossos pensamentos cativos, toda a nossa mente cativa ao Espírito, ó, ao Santo dos Santos. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Que bom é declarar o nosso amor pelo Senhor, né? Nós podemos falar juntos, né? Meu coração é Teu, Senhor. Meu coração é Teu, Senhor. Aleluia. Senhor Jesus, nós estamos na segunda mensagem da série do Alimento Diário, o Evangelho da Glória de Deus. E a segunda mensagem é o Evangelho da Glória de Deus, parte 1. E o versículo é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11. Senhor Jesus. Amém. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. O Evangelho da glória do Deus bendito. Senhor Jesus, mas os irmãos têm que estar no Espírito essa noite, porque a mensagem do Evangelho da glória de Deus foi falada só num dia, né? E na semana que vem vai ter a parte 2. E essa mensagem é praticamente uma continuação da mensagem anterior, que falava de reavivar a chama do dom de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, a gente viu essa mensagem, né, que é reavivar a chama do dom de Deus que há em nós. Senhor Jesus, 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 6. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Não, irmãos, é 1 Timóteo, né? Capítulo 2, versículo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Perdão, irmãos, é 2 Timóteo 1, 6, né? Ó Senhor Jesus. Aleluia. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Aleluia. Esse reavivar o dom aqui, nós vimos semana passada, que é acender a chama do dom de Deus que está em nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Deus, quando nós recebemos o Senhor, quando nós cremos no Senhor Jesus, o Espírito entrou para dentro de nós. Esse dom de Deus que é o Espírito, que é esse fogo, ele entrou em nós. Ele acendeu o nosso coração, é ou não é? Nós vimos como que nós tivemos esse primeiro amor, né? Como nós ficamos loucos pelo Senhor, porque algo estava queimando em nós, que é o Espírito. E ali o Timóteo, que era o cooperador de Paulo, ele estava em várias situações negativas das igrejas que ele cuidava, que o fogo apagou, estava apagando, né?
Aí Paulo encorajou a reacender o fogo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, nós precisamos reacender o fogo, reavivar o fogo que está dentro de nós. Satanás, ele quer apagar o fogo que está dentro de nós. Aquele amor que nós temos pelo Senhor, aquela chama, né? Aquele olhar de cumplicidade que nós temos pelo Senhor, Satanás quer tirar. Senhor Jesus, ele quer remover esse fogo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, e quando remove esse fogo, 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 5, fala assim, irmãos. Essa palavra tem que nos encher de temor, né? Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mas é só a parte A, tendo forma de piedade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando o fogo do Espírito apaga no nosso espírito, o que resta para nós é só a forma da piedade, é só a aparência, é só a parte externa. As reuniões para nós é um ritual, é um formalismo. Senhor Jesus, irmãos, mas que nessa noite o Senhor possa acender o fogo, queimar o fogo dentro de nós, renovar o nosso espírito. Senhor Jesus, que essa forma de piedade, essa aparência de piedade possa sair de nós, né? Possa ser queimado, né? E que nós possamos, de fato, ter realidade dentro do nosso espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E continuando o versículo, né? Na verdade, na semana passada, o irmão Newton foi até o versículo 6. Mas depois o versículo 7, de 2 Timóteo, capítulo 1, fala assim, ó, porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A mensagem toda, irmãos, é em cima desse versículo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ele nos deu o espírito de filiação. Lá em Romanos fala que nós recebemos um espírito de filiação. Romanos 17, Senhor Jesus. Aqui fala do evangelho da glória de Deus, né? Romanos 8, 17. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Vamos ler o 15, né? A partir do 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Aqui é filiação, irmãos, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele seremos glorificados. Com Ele também seremos glorificados. Só esses versículos aqui, irmãos, a gente dá várias mensagens, né? Quantas mensagens os irmãos falaram só desses versículos aqui? Mas nós precisamos ser breve, né? Aqui mostra que quando nós cremos no Senhor, o Senhor colocou o Espírito dele dentro de nós. Este é o Evangelho. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Quando nós invocamos o nome do Senhor, quando nós cremos com o nosso coração, quando nós confessamos com a nossa boca, esse Espírito de filiação, a vida de Deus, entrou para dentro de nós. E nós passamos a ser filhos legítimos de Deus. Senhor Jesus, nascemos de novo. Nascemos da água e do Espírito, né? Nós nascemos do alto, né? Ó Senhor Jesus. Lá em João 1,12 fala que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam.
mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Senhor Jesus. Então, nós somos de fato filhos de Deus, porque recebemos esse Espírito. Senhor Jesus, essa é a salvação. Essa é a verdadeira salvação. Deus, Ele não quer nos salvar para nos levar para um lugar melhor, assim, fisicamente, né? Mansões celestiais. Mas Ele nos salvou para nos colocar para dentro dEle. Quando o Senhor falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, senão por mim. Não é ninguém vem aos céus, não é ninguém vem às mansões celestiais, é ninguém vem ao Pai. E lá em João 17, nós não temos tempo, fala que Ele preparou um lugar para nós. Este lugar é o próprio Pai. Este é o Evangelho da glória. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E o final dessa salvação, irmãos, é a glória. É sermos introduzidos para dentro do Pai. Senhor Jesus, essa é a nova Jerusalém, irmãos. Deus e o homem em plena comunhão. É o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21, 3. Vamos ler lá? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmos estará com eles. Tem uma versão que fala que eles estarão em uma só unidade. Deus e eles. Deus e o homem. Senhor Jesus. Irmãos, então Deus, Ele preparou esse caminho. Primeiro, Ele entrou para dentro de nós, no nosso espírito. Nós não temos tempo para ver os versículos, né? Depois nós podemos desfrutar, ter comunhão com os irmãos, né? Então, primeiro Ele entrou para dentro de nós. E à medida que nós desfrutamos desse Espírito, esse Espírito vai trabalhando o nosso ser, Ele está nos preparando para nos introduzir para dentro dEle. Senhor Jesus, primeiro Ele entrou para dentro de nós. E naquele dia, irmãos, a glorificação, nós entraremos para dentro dEle. Essa é a nova Jerusalém. Ó Senhor Jesus, esse é o Evangelho da glória. Senhor Jesus. Irmãos, essa é a glorificação. Lá em 2 Tessalonicenses fala que quando ele vier, na volta do Senhor, ele vai ser glorificado nos seus santos. Então, a vinda do Senhor, na sua glória, o Senhor ele vai vir de dentro de nós também e vai ser glorificado por meio de nós. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. 1 João 3, 2 fala que nós ainda não... Vamos ler esse versículo? Esse ainda nós vamos ler na introdução agora. 1 João 3, 12. 3, 2, perdão. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Senhor Jesus. Então não é uma questão de estar em um lugar, é uma questão de estar numa pessoa. Ser semelhante a Ele. Nós veremos a Ele, nós seremos semelhantes a Ele. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E essa união, irmãos, tem uma figura na Bíblia, no Velho Testamento. Nós não vamos ler, mas a maioria, os irmãos conhecem essa história de que quando Moisés ele estava ali no deserto, Deus apareceu para ele.
E como que Deus apareceu para Moisés? Deus apareceu no meio de uma sarça. Moisés, ele viu um fogo, um fogo no espinheiro, que é essa sarça, e ele ficou intrigado, porque o fogo estava ali queimando, o fogo estava ardendo, mas a sarça não se consumia. A sarça, que é o espinheiro, ele não se consumia ali, virar carvão. Senhor Jesus. E quando ele se achegou, quem falou para ele? Foi Deus. Deus apareceu para ele. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essa figura é para mostrar a união de Deus com o homem. Nós somos essa sarça, esse espinheiro que era destinado para o lago de fogo. Lá em Zacarias fala que nós éramos um tição tirado do fogo, um tição destinado à perdição eterna. Mas, aleluia, o Senhor nos salvou. Agora você é uma sarça para sustentar a pessoa de Deus, para sustentar o fogo, para sustentar o Espírito. Senhor Jesus, pode falar, irmãos, eu sou uma sarça, para sustentar Deus, para expressar Deus. Senhor Jesus, a sarça é toda espinhenta, né? A gente espinha ou não espinha as pessoas? Mas Deus quis você. Deus quis eu. Senhor Jesus, Deus me quis. Senhor Jesus, todo espinhento, né? Todo deformado, galho, né? Mas Ele me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor nos ama demais. O Senhor, mesmo vendo a gente tão defeituoso, né? Tão cheio de problemas, o Senhor quis te usar, o Senhor quer te usar como essa sarça para sustentar sua glória, para sustentar sua pessoa, para expressar sua pessoa nesse universo. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, para fixar isso, irmãos, vamos ler 1 Coríntios 6, 16. Senhor Jesus, 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus. Não, 1 Coríntios 6, que fala que nós somos tabernáculo. Acho que é 2 Coríntios. 1 Coríntios 3. Deixa eu ver aqui. 3. 2 Coríntios. 1 Coríntios 3. Isso aí. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, quem é o santuário de Deus? Nós. Onde Deus habita? Em você, que é uma sarça, né? Senhor Jesus. Irmãos, pode falar, Deus habita em mim. Deus habita em mim. O santuário de Deus é você e eu. Senhor Jesus. Que é o 19, né? 6,19. Eu acho que eu queria ler, era esse. 1 Coríntios 6,19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos?
Era esse que eu queria ler. Nós somos santuário do Espírito. O Espírito de Deus está em nós. Senhor Jesus. E esse Espírito é esse fogo. E você é essa sarça. E esse Espírito, ele precisa queimar. Para ele continuar queimando, eu preciso estar no meu Espírito. Eu preciso exercitar o meu Espírito. Esse Espírito precisa estar queimando. E em Romanos 12 fala como que a gente tem que estar. Qual que é a temperatura? Aqui fala da temperatura, irmãos. O irmão Newton falou esse versículo para nós semana passada. Nós vamos desfrutar de novo, mas com uma nova visão. Senhor Jesus, aqui, irmãos, é a temperatura que tem que estar o seu espírito. É a temperatura que tem que estar o meu espírito. Senhor Jesus. Aqui fala assim, 12:11. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso aqui é borbulhante, é fervendo, é queimando, servindo ao Senhor. O que Satanás quer, irmãos? É esfriar o meu e o seu espírito. Por isso está aí o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade já atua nos filhos da desobediência. Satanás vem com as ideologias, vem com entretenimento, com coisas legítimas. Senhor Jesus, muitas coisas para apagar o meu e o seu espírito. Mas aqui fala que o nosso espírito precisa estar queimando. E o contexto que ele fala é de Romanos 12:1. Aí os irmãos voltam aí uns versículos e olha aqui, irmãos. Como que eu vou estar com o meu espírito queimando? Como que eu vou estar com o meu espírito aceso, né? Senhor Jesus. Aqui, Romanos 12, no versículo 1, fala assim, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, culto racional, a tradução mais correta do original grego é mais racional serviço. Então, aqui fala que eu preciso apresentar o meu corpo. Vocês, hoje, apresentaram o vosso corpo na reunião. Não é? Por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso mais racional serviço. Senhor Jesus, irmãos, para o meu espírito estar queimando, eu preciso apresentar o meu corpo. E o que é apresentar o meu corpo? Senhor Jesus, apresentar o meu corpo aqui, irmãos, é apresentar o meu corpo para ler a Bíblia, apresentar o meu corpo para orar, apresentar o meu corpo para pregar o Evangelho. Eu preciso apresentar o meu corpo para fazer comportagem. Senhor Jesus, essa semana eu fui para Timóteo a trabalho, aí eu levei 2 comportores, né, comigo. Eles apresentaram o corpo deles ali em Timóteo, né, junto comigo, né? Eu orando por eles, orando com eles, eu fui a trabalho e ali eles pregaram o Evangelho, eu orei por eles, cooperando, né, com o Senhor. E quando eles voltaram, eles me queimaram com o Espírito, né? Porque eles estavam pregando o Evangelho. Eles apresentaram o corpo. Irmãos, reuniões da igreja, eu preciso apresentar o meu corpo. Para eu ter esse espírito queimando, eu preciso apresentar o meu corpo. E o versículo 2 fala assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
aqui fala da transformação e renovação da nossa mente. E para a gente experimentar a vontade de Deus. Então, quando eu apresento o meu corpo, Senhor Jesus, a minha mente é transformada e meu espírito sai queimando. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, o segredo é apresentar o corpo. Eu preciso apresentar o meu corpo para ler o alimento diário, para ouvir as mensagens, para vir nas reuniões, irmãos. Senhor Jesus, graças ao Senhor, né? A situação aqui, nós com todo cuidado, número de cadeiras esparçadas, está liberado para as reuniões, né? Nós precisamos valorizar. Se nós não tivéssemos as reuniões, irmãos, imagina. Senhor Jesus, mas o Senhor tem dado, né, a reunião para quê? Para acender o Espírito, para transformar a nossa mente. O Senhor quer trabalhar no nosso corpo, alma e espírito. Mas para isso eu preciso apresentar o meu corpo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e o inimigo, ele quer neutralizar o seu espírito. Por isso ele quer fazer de tudo para você não apresentar o corpo. Ele não quer que você ore, ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você pregue o Evangelho, ele não quer que você pratique o falar atual, né? Praticar o falar profético, comportagem dinâmica, né? Comportagem de 1 hora. Às vezes você está ali na rua, às vezes no trabalho, numa situação, você pode orar por uma pessoa. Você pode abrir a sua boca para orar para uma pessoa. Satanás não quer que você apresente o corpo. Satanás não quer que você seja essa sarça para mostrar a glória de Deus para outras pessoas. Ó Senhor Jesus, o fogo está dentro de você. Deixa esse fogo sair, irmãos. Deixa esse fogo, que é o Espírito, queimar você e queimar as pessoas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, é o que nós vimos, né? Satanás, ele quer que a gente tenha só a forma de piedade. Ele não quer que a gente queime no Espírito. Ele não quer que a gente tenha essa realidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu estou cheio de temor com essa mensagem, porque eu quero estar queimando no Espírito, irmãos. Eu quero estar amando o Senhor, com a minha mente transformada, apresentando o meu corpo ao Senhor, para servi-lo, né? Senhor Jesus, o Senhor está voltando e os irmãos já estão dando o sinal, né, da aurora para nós, né? A aurora astronômica já está tendo um sinal de que a alta noite, a longa noite está acabando. E vem chegando o dia. Senhor Jesus, e nós precisamos nos cingir, irmãos, preparar o nosso espírito, preparar o nosso corpo, né, para salvar a nossa alma. Senhor Jesus, para isso eu preciso apresentar o meu corpo. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmãos, e essa questão de esse encargo, esse fogo que precisa queimar dentro de nós, de às vezes tudo que os irmãos têm falado para nós precisamos ter uma reação dentro de nós, irmãos. O Senhor tem que tirar toda a apatia de nós, todo o sentimento de apatia. Em Lucas, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Lucas 24, Senhor Jesus, eu acho que vai dar tempo da gente ler. Deixa eu ver aqui. Sim. Lucas 24. Irmãos, esse é o ponto para mim mais importante da mensagem. Esse é o ponto para mim mais importante. Aqui, quando o Senhor ele já tinha sido crucificado, morto, ao terceiro dia ressuscitado, ele apareceu para 2 discípulos numa estrada aqui no caminho para Emaús. E aqui fala assim, ó, a partir do 13, naquele mesmo dia,
2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam com que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres, as que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de que lhe disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Olha, irmãos, e o Senhor Jesus começou a falar de toda a economia de Deus ali, de todo o plano de Deus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia, para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, esse é o versículo. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Senhor Jesus, o Senhor expôs as Escrituras ali, todo o plano de Deus, que ele tinha que morrer na cruz e ao 3º dia ressuscitar. Ó Senhor Jesus! E ali o coração deles estavam ardendo por causa da palavra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, quanto a palavra o Senhor tem dado para nós, o falar profético, o Senhor tem dado para nós, mostrando os sinais, né? Os sinais da aurora, preparando um exército de jovens santos para tomar esse reino de Satanás, né? Que foi usurpado. O Senhor, Apocalipse 11, 15, né? E o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E isso ele quer usar a igreja. Irmãos, o Senhor tem dado essa palavra para nós, que quer usar um grupo de pessoas para apressar a sua vinda, para trazer ele, para ser um com a sua vontade. Isso precisa arder em nós, irmãos. Essa palavra que o Senhor tem dado para nós tem que incomodar o nosso coração, tem que queimar o nosso espírito, tem que arder em nós, irmãos. Senhor Jesus, Satanás, ele quer neutralizar essa reação do nosso coração.
Satanás, ele quer barrar, irmãos, essa reação de que quando o Senhor fala a nós, nas conferências, as mensagens que os irmãos têm dado para nós, palavra ministerial, palavra de atualização, as lives dos irmãos, tudo isso, irmãos, é o falar profético, apontando o plano de Deus, tudo que Deus está querendo fazer agora, nessa geração. Isso tem que queimar em nós, irmãos. Esse encargo precisa queimar em mim e você. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, não deixa, irmão, Satanás, né? Ó Senhor Jesus. Aqui eu escrevi um versículo aqui, ó. O meu coração precisa arder pelo encargo, pela palavra. Eu preciso ser curado da apatia espiritual. Senhor Jesus, Senhor, nos cura nessa noite, que eu possa ter uma reação. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, nós fomos chamados para ter essa reação. Nós fomos chamados para queimar no Espírito, chamados para ser esses entusiasmados, né? Quando nós temos um projeto para pôr em prática, nós não ficamos entusiasmados, e às vezes a gente envolve mais pessoas, as pessoas se entusiasmam com a gente. O Senhor está colocando o projeto, o plano dele para nós, e nós não, e às vezes nós não temos esse entusiasmo. Nós estamos nos entusiasmando com as nossas coisas, né? Mas com o plano de Deus, com o negócio de Deus, nós não temos esse entusiasmo. O coração nosso não arde, né? Senhor, nos cura, Senhor. Nos cura nessa noite. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor não nos deu um espírito de covardia. O espírito de covardia, que está falando de 2 Timóteo 2,7, é um espírito apagado. Esse espírito apático. Senhor Jesus, às vezes nós pensamos, né? E esse pensamento não é nosso, irmãos, é Satanás que está colocando em nós, que ser vencedor não é para mim, que o reino não é para mim, essa palavra não é para mim. Irmão, toma posse da vida eterna, toma posse da palavra. Nós não precisamos desse tipo de humildade. O Senhor, tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor é, Ele deu para nós. Ele deu para nós no Espírito. Vamos ler esse versículo, né, para a gente tomar posse. Senhor Jesus, 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Seis, 12. Senhor Jesus, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Irmão, fala esse versículo para o irmão do seu lado. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Toma posse, irmãos. Tudo que o Senhor tem dado para nós na igreja, tudo que o Senhor tem dispensado para nós no Espírito, tudo que Ele fez para nós na cruz, tudo, irmãos, é para a gente tomar posse. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder para tomar posse. Nos deu esse espírito intrépido, irmãos. Esse espírito de filiação é para tomar posse. Senhor Jesus, toma posse, irmão, de tudo que o Senhor tem falado para nós. Tudo que o Senhor tem dado para nós. Comportagem dinâmica, o posso orar por você. Nós podemos praticar em todo e qualquer lugar. Toma posse, irmãos, dessas coisas práticas. Essas coisas práticas que vão apressar a vinda do Senhor. Pregação do Evangelho, né? A rede de cuidado. Toma posse, ó Senhor Jesus.
tudo que o Senhor tem dado para nós na igreja, né? Do alimento diário, toma posse. Tudo isso tem trazido vida para nós. 1 Timóteo 4, 7. Senhor Jesus, mas rejeita as fábulas, né? Profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita o espírito, né? Pessoalmente. Isso aqui é apresentar o corpo, né? Exercitar o espírito. Hoje nós vemos a necessidade de exercitar o nosso corpo físico, né? Para ter uma saúde, para ter um viver saudável. Mas para eu ter um viver espiritual saudável, eu preciso exercitar o meu espírito, né? Irmãos, é a maneira muito simples que o Senhor deu para nós, de essa chama arder. Lá em 1 Tessalonicenses fala para a gente orar sem cessar e não apagar o espírito. Como é que eu oro sem cessar e não apago o espírito? Exercitando o espírito. Invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus! Eu posso invocar esse nome em todo lugar. Irmãos, não vamos ter essa apatia, né? Vamos deixar o nosso coração arder pelo Senhor, pelo nome do Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele pagou um alto preço para a gente tomar posse dessa vida. A gente precisa tomar posse. A parte dele, Ele fez. A parte dele, Ele fez perfeitamente. Ele liberou o Espírito que dá vida para nós. Agora, a minha parte é tomar posse da vida. É exercitar pessoalmente na piedade. Exercitar o meu espírito. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Irmãos, e não dá tempo de falar, mas o nosso ser, ele é corpo, alma e espírito, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. Vamos só ler esse versículo, né? Só esse a gente lê. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, tem o espírito, alma e corpo. Onde Deus está? No nosso espírito. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? São esses que o Pai procura, né? Os que estão adorando Ele, servindo em espírito. Então, a parte mais importante do nosso ser é o espírito. Então, você precisa cuidar do seu espírito. Às vezes, você não sabia que você tinha ele, né? Muitos estão nos ouvindo, não sabia que tinha um espírito. E o espírito, irmãos, o espírito humano, ele é como um vaso para conter o espírito de Deus, né? E esse espírito humano, a Bíblia mostra que ele tem 3 partes, que é a intuição, a comunhão e a consciência. Aí não vai dar, porque são vários versículos para a gente ler, mas creia no que eu estou falando, né? A intuição, a comunhão e a consciência. A consciência, vamos ler lá, né? A consciência, essa nós vamos ler. 2 Timóteo. Senhor Jesus. 2 Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo falando que ele servia a Deus com uma consciência pura. E no versículo 5 fala: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. Não, acho que é 1 Timóteo. 1 Timóteo 1, 5.
1 Timóteo 1,5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus, aqui mostra que eu preciso ter uma consciência boa, uma consciência pura. E essa consciência em nós, irmãos, ela é como uma lâmpada de alerta no carro. Quando nós estamos dirigindo, aí você está dirigindo normalmente, o normal é que não acenda nenhuma luz no painel. Se acender alguma luz no painel, é porque tem alguma coisa errada. É ou não é? Se acender uma luz vermelha, um triângulozinho vermelho, falta de óleo, provavelmente. Se a gasolina está acabando, vai piscar lá uma luz amarela, né? Tem também sinais sonoros. Se você não colocou o cinto de segurança, alguns carros apitam, né? Dá um sinal. Então, se tem alguma coisa errada, irmãos, na sua mente, alguma coisa errada em você, a consciência é esse alerta. A consciência é esse, opa, aconteceu alguma coisa. E isso é uma consciência boa, uma consciência pura, né? Às vezes, você ia ter um pensamento impuro, a consciência apitou, né? Senhor Jesus, você ia falar algo inadequado, ou falou algo inadequado, a consciência apitou. Agora, quando nós não temos uma boa consciência, a Bíblia fala que o contrário de uma boa consciência é uma consciência cauterizada. Senhor Jesus, aqui fala dois personagens que eles naufragaram na fé. Deixa eu lembrar onde estão esses versículos aqui. Senhor Jesus, fala que eles... Isso, 1,19, isso mesmo. Aqui fala, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Aí o versículo 20 fala, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre. Então, eles rejeitaram uma boa consciência, uma consciência que alerta, né? Aí eles naufragaram na fé. Irmãos, uma consciência cauterizada, que é uma consciência insensível. O que é uma consciência cauterizada? Quando você vai ali marcar um boi, né? Os fazendeiros de plantão, pecuarista, vai marcar um boi. Aí marca com ferro quente, né? Aí aonde queimou ali com ferro quente, fica cauterizado, fica queimado, né, a pele. E ali o animal não sente dor mais. Ele fica insensível àquela parte da pele. Então, a consciência cauterizada, irmãos, você acha que tudo está certo. Você não vê problema em algumas coisas que são indevidas. Senhor Jesus, e isso pode manchar a sua consciência e você pode perder a comunhão com Deus e com os irmãos. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos preservar uma boa consciência. E como lidar com a nossa consciência? Hebreus 9. Senhor Jesus, graças ao Senhor, irmãos, que tem Hebreus 9, eu posso tratar com a minha consciência. Senhor Jesus, Hebreus 9, versículo 14. Irmãos, isso é muito sério. Hebreus 9, 14. Mas, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Aleluia! Então,
O que purifica a nossa consciência? O sangue de Cristo. Senhor Jesus. Então, irmãos, se o alerta piscou para você, ou se não está piscando para você, se volta de joelho, pede perdão ao Senhor, aplica o sangue de Jesus, e o Senhor vai purificar a sua consciência, vai te dar uma boa consciência, uma consciência purificada, e você vai permitir ter essa comunhão com o Senhor. A comunhão vai continuar, né? A comunhão com o Senhor vai continuar. O outro item, irmãos, do Espírito que a gente precisa cuidar é a comunhão. A comunhão, vamos ler 2 versículos aqui. Eu achei um outro versículo, irmãos, de comunhão. Vamos ler esse primeiro, Filipenses 3. Senhor Jesus, esse versículo, quando fala de comunhão, irmãos, é o versículo que eu mais gosto de ler. Comunhão 3, Filipenses 3, Filipenses 3, versículo... Senhor Jesus. No final do 8, fala assim, ó, para ganhar Cristo. 3, no final do 8, fala assim, ó, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Irmãos, a nossa comunhão é para ganhar Cristo, é para ser achado nele. Irmãos, é gostoso, né? Às vezes, durante o dia, você foi achado nele. Você está desfrutando da comunhão com o Senhor. E essa comunhão, irmãos, ela precisa ser constante. Por isso eu preciso ter uma boa consciência. Eu preciso ter essa comunhão constante com o Senhor. Um viver de oração, de leitura da Bíblia, de ter comunhão com os irmãos. Na comunhão com os irmãos, ali você pode ter comunhão com Deus também. E a maneira mais simples de você manter essa comunhão, irmãos, é o orar sem cessar. É o invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler só mais um versículo de Romanos 8. Romanos 8, 16. Senhor Jesus. Romanos 8, 16. Esse nós lemos já, né? Então vamos ler 1 Coríntios 8, 16. Esse nós já lemos. Ó Senhor, 1 Coríntios 8. Não tem. Eu anotei aqui, eu esqueci. Oi? É aquele que se une ao Senhor. 1 Coríntios 6, 17, né? É esse mesmo. Vamos ler esse, né? Mas 1 Coríntios 6, 17. Senhor Jesus, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos manter a comunhão, irmãos. E a intuição, aqui eu vou falar rápido, é aquela parte que você tem paz. É aquela parte que no seu interior, irmãos, algo que você vai fazer, o Senhor vai te dar luz e vai te dar paz. É a paz que excede todo entendimento. Só você sabe. Às vezes está acontecendo uma coisa muito negativa, mas o Senhor está te dando paz, é aquela intuição. Não é isso mesmo, Senhor, obrigado. Isso vem do Senhor. Isso é intuição e é do Espírito, né? Mas primeiro, irmãos, é a consciência. Nós precisamos tratar da consciência para manter o fogo queimando em nós. Senhor Jesus. Irmãos, para finalizar agora, o Espírito, com essas 3 partes, ele quer inundar a nossa alma. Ele quer saturar a nossa alma com o Espírito.
Aí, por isso que em 1 Timóteo 1,7 fala que Deus, Ele não nos deu o espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de moderação. Aqui, irmãos, mostra as 3 partes da alma. O poder está relacionado com a vontade. O amor e a moderação é uma mente sóbria. A alma, nossa alma, o nosso ser, né? Ele é composto de mente, vontade e emoção. E Deus, Ele quer saturar com esse fogo do Espírito a minha mente, a minha vontade e a minha emoção. Então, Deus não nos deu um espírito de covardia, de covarde, né? Mas nos deu um espírito de poder. É um espírito tímido. Ele não nos deu, né? Um espírito acuado, mas nos deu esse espírito que queima, esse espírito que é fogo consumidor, para ganhar a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Irmãos, tem uns versículos aqui, eu não vou ler. A questão da vontade. Qual o maior problema no universo, irmãos? Esse é o maior problema no universo, que trouxe a desordem e o caos no universo. Antes só existia uma vontade, que era a vontade de Deus. Mas quando veio a rebelião de Satanás, e Satanás ele corrompeu o homem, surgiu também a vontade do homem. Então, no universo agora existe 2 vontades, a de Deus e a do homem. Por isso, irmãos, nós precisamos deixar o Espírito saturar a nossa alma, queimar a nossa alma. Senhor Jesus, arder, irmãos, precisa arder, deixar arder esses encargos. Para quê? Para que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. Para que exista só uma vontade. Deus quer restaurar o universo. Como que Ele vai restaurar o universo? Ele quer manter uma só vontade, que é a dele. Não pode ter a minha vontade. Não pode ter a minha opinião, né? Senhor Jesus. E para isso, irmãos, o Senhor, Ele quer tocar no nosso amor. Ele quer tocar na nossa emoção. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho para nós. Senhor Jesus, o Senhor quer encher a minha emoção com o amor de Deus. Esse amor que ama o inimigo, né? Que ama as pessoas, independente de classe, posição social. O Senhor ama o homem. Ó Senhor Jesus, eu preciso ter esse amor dentro da minha alma, saturando, irmãos. O meu amor ainda é limitado, o meu amor é seletivo, mas o Espírito precisa queimar o meu amor, precisa entrar para dentro da minha alma e queimar toda a impureza e colocar esse amor na minha emoção, né? Senhor Jesus. E a mente, tem uns versículos aqui, eu não vou ler por causa do tempo também. A mente é a mente sóbria, né? Não nos deu espírito de poder, de covarde, mas de poder, de amor e de moderação, mente sóbria. O que Satanás mais quer, irmãos, é tirar a nossa sobriedade. Ele quer deixar a gente desequilibrado, com a mente desequilibrada. Irmãos, Satanás quer entulhar sua mente, quer entulhar a nossa mente com tanta coisa, irmãos. Informações, Senhor Jesus, com tecnologia, né, as informações que vêm no celular, informações que a gente recebe de mídia, às vezes política, a gente quer envolver nessas coisas. Irmãos, nós não somos deste mundo. Nós temos que cumprir o nosso papel aqui na terra, mas o nosso reino é celestial. Senhor Jesus, Satanás quer deixar a nossa mente doente, quer deixar a gente doente mentalmente. Senhor Jesus, mas irmãos, à medida que a gente volta para o Espírito, o Senhor nos dá uma mente equilibrada, uma mente sóbria, né? Irmãos, o ponto que eu mais toquei nessa mensagem é que, com respeito à palavra, com respeito àquilo que o Senhor tem falado para nós, com respeito aos encargos que o Senhor deu para nós,
O meu espírito precisa arder. O meu coração precisa queimar. Senhor Jesus, nós vamos deixar o espírito queimar. Vamos queimar no espírito. Para isso eu preciso apresentar o meu corpo. Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Os irmãos agora podem queimar individualmente. Queimar agora, compartilhando essa mensagem. Queimando mais a reunião. Senhor Jesus,